E agora nós vamos meditar na palavra do Senhor. Nós queremos fazer a leitura que se encontra em Atos, capítulo 16, versículos 10 ao versículo 17. E navegando, pois, de Troade, fomos em direita a Samatrácia e no dia seguinte a Neápolis. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desse distrito da Macedônia, e colônia romana. E estivemos alguns dias nessa cidade. No sábado saímos porta fora para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração, e sentados falávamos às mulheres ali reunidas. E certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que temia a Deus, nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Depois que foi batizada ela e sua casa, rogou-nos dizendo: se haveis julgado que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali, e nos constrangeu a isso. Glória a Deus. Aleluia. Ora, aconteceu que quando íamos ao lugar de oração, nos veio ao encontro uma jovem que tinha um espírito adivinhador e que, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. Ela, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: são servos do Deus Altíssimo, estes homens que vos anunciam o caminho da salvação. E fazia isso por muitas vezes, todos os dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: eu te ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Louvado seja o Senhor. Então, meus queridos irmãos, amigos que nos ouvem, aqui está a palavra do Senhor. Aleluia. Lucas, uma narração coordenada da vida de Jesus, o autor do terceiro dos relatos bíblicos do Evangelho, que é Lucas, do livro de Atos também, escrito, o qual nós fizemos leitura. Lucas pode ter considerado o principal historiador da igreja no primeiro século. Quando juntamos os livros de Lucas e Atos, temos uma breve história de mais de 60 anos, na qual Deus, nosso Senhor, comunicou aos homens sua graça e desejo de salvá-lo por meio de seu Filho, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Aleluia. O médico amado Lucas, que escreveu este livro, é citado por nome poucas vezes no Novo Testamento. Ele estava com Paulo quando ele escreveu esta carta na prisão, lá em Colossenses 4:14, Filemão, versículo 24. No final da sua vida, Paulo comentou novamente da presença de Lucas com ele, lá em 2 Timóteo 4:11. A leitura cuidadosa do livro de Atos, porém, revela, glória a Deus, ela nos revela a participação de Lucas em boa parte da segunda e da terceira das viagens missionárias que Paulo fazia, pois sua narração inclui longos trechos nos quais ele fala sobre nós e não eles. É o que nós vemos, exemplo de Atos 16, glória a Deus, que nós fizemos a leitura, desde o versículo 10, quando mostra que procurávamos logo partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho. Navegando, pois, de Troade, falamos de direita a Samatrácia e no dia seguinte a Neápolis, e dali para Filipos, glória a Deus, que é a primeira cidade desse distrito, dizia ele, a Macedônia, a colônia romana. Estivemos alguns dias nessa cidade. No sábado saímos para as portas à beira do rio, saímos de lá, julgávamos haver um lugar para orar. Então sentamos lá e falamos àquelas mulheres que estavam ali reunidas, e tinha uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura na cidade de Tiatira, e que temia a Deus, glória a Deus, e o Senhor lhe abriu o coração para ouvir o que Paulo dizia. Depois que
que foi batizada, ela e sua casa, rogou também dizendo, olha, se eu sou digna, entra na minha casa, fica ali. Isso é muito importante, é coisa linda, maravilhosa. Meus amados irmãos, é a pessoa ter essa fé em Jesus Cristo, a ver, glória a Deus, né? Tem muito a ver com o que nós chamamos fé verdadeira, aquele que acolhe o seu irmão, que ajuda. Então, é provável que Lucas tenha feito pesquisa sobre a vida de Jesus Cristo durante o tempo que acompanhou Paulo. Talvez durante a prisão deste apóstolo, Paulo, lá em Cesareia, cidade próxima às regiões onde Jesus vivia poucas décadas antes. Então o livro de Lucas foi escrito especificamente, glória a Deus, para Teófilo, um nome que significa um que ama a Deus. Aleluia. Já pensou? Você sabia disso? Teófilo quer dizer um que ama a Deus, um amigo de Deus. A palavra, o nome Teófilo. Olha o irmão Teófilo, quer dizer, um amigo de Deus. É o que diz, é esse nome que representa, é o que nós sabemos. Então, os evangelhos são relatos, duplicam alguns dos mesmos acontecimentos e ensinamentos de Jesus. Lucas, porém, inclui muitos fatos não relatados aos outros. Entre as parábolas relatadas exclusivamente entre livros estão as histórias do bom samaritano, lá em Lucas 10, 25 a 37, também do agricultor rico, claro, lá em Lucas 12, 16 a 21, do filho pródigo, lá em Lucas 15, 11 a 32, e de dois homens que oravam no templo, lá em Lucas 18, 9 a 14. Milagres relatados somente por Lucas inclui a ressurreição do filho da viúva de Naim, lá em Lucas 7, 11 a 18, onde Jesus ressuscitou aquele rapaz. Então, a cura dos 10 leprosos também, lá em Lucas 17, 11 a 19, e a restauração da orelha, que na verdade tinha sido cortada, aquela orelha que Pedro tinha puxado do facão e tinha metido o facão na cabeça do servo do sumo sacerdote e tinha tirado a orelha, tinha decepado. E Jesus ali colocou a orelha no lugar. Lucas 22, 50 a 51. Então, na leitura de Lucas, observamos o conteúdo dos capítulos. Primeiro, capítulo 1 ao capítulo 2 relata o nascimento de João Batista e de Jesus e alguns fatos da sua infância. Aleluia. Quer dizer, esse homem era um homem preparado, Lucas, o apóstolo do Senhor. Aleluia. Esses dias nós temos falado muito sobre isso, esses relatos bíblicos da vida desses apóstolos. Ontem nós falamos de Marcos, hoje nós estamos falando aqui de Lucas, que escreveu do capítulo 3 ao capítulo 4 as preparações feitas antes de Jesus começar a sua pregação pública. Ali estava, glória a Deus, aquele homem sempre lutando. Aleluia. Que ele fala aqui no capítulo 3 ao capítulo 4, que descrevem as preparações feitas antes de Jesus começar sua pregação pública. Então, meu irmão, já do capítulo 4 ao capítulo 9, eles apresentam também atos e ensinamentos de Jesus durante seu ministério na região da Galileia. Quer dizer, Jesus andando, fazendo milagres, curando, fazendo grandes obras, colocando em liberdade os oprimidos que estavam lá, oprimidos pelo inimigo. No capítulo 9 ao 19, falava do trabalho de Jesus a caminho de Jerusalém. Glória a Deus. E lembremos-nos que naquele tempo havia sumo sacerdote Anás, Caifás, haviam esses pregadores dos dízimos, né, que estavam lá sempre pregando, mas mesmo assim, esses pregadores dos dízimos não faziam milagres, não tinham poder nem autoridade para fazer nada. E quando Jesus chega, Jesus cura, faz grandes obras, e eles começaram a acusar, dizendo que Jesus expulsava aquele demônio pelo príncipe dos demônios chamado Beelzebul. E Jesus disse, não, eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, pelo poder de Deus. E já no capítulo 19 ao capítulo 23, glória a Deus, que são 24 capítulos, até o 23, eles relatam o acontecimento da última semana antes da morte e descrevem a condenação e a crucificação do Senhor em Jerusalém. Toda essa história, quer dizer, quem viveu, quem andou com ele, que tem esse nome de apóstolo, podia, portanto, escrever um livro como esse, porque ele conheceu, ele conviveu com o Senhor. Esse aí é realmente mostrado dentro da palavra de Deus, bem claro, é provado que
que ele era um apóstolo, bem diferente desses que se diz que são apóstolos hoje, porque o apóstolo ele tem que ter convivido com o seu Senhor. Só temos conhecimento de 12, né, biblicamente, que conviveram com o Senhor, e um ainda se matou, que foi Judas. No capítulo 24, fala sobre a ressurreição e a orientação que Jesus deu aos seus seguidores antes da sua ascensão ao céu. O último capítulo, que é o capítulo 24, que fala da ressurreição e dá orientações, glória a Deus, que Jesus deu aos seus seguidores antes de ele subir aos céus. Louvado seja o Senhor. Então, ao longo desta leitura, observamos a ênfase de Lucas em alguns aspectos do trabalho de Jesus. Ele destaca várias vezes a atenção que Jesus deu ali aos menosprezados, especialmente mulheres, crianças e pobres. Jesus não julgava as pessoas por sua posição, aquela posição socioeconômica. Como imitadores do Mestre, devemos reconhecer o valor eterno de todos. Você que está nos ouvindo, se lembre, você tem muito valor para ele, para nós, somos irmãos, amigos, lavados no sangue do Senhor Jesus. Agora, de ter realmente pessoas contrárias, existem demais, mas fazer o quê? Então Lucas inclui também uma ênfase nas orações de Jesus, relatando mais de 12 vezes que o Filho, glória a Deus, o Filho conversou com o seu Pai em oração. Jesus sempre estava em oração. Glória a Deus. Se o próprio Jesus considerou as orações importantes, nós também, meus irmãos, devemos valorizar o privilégio de nos comunicarmos com Deus. Você que está nos ouvindo, se lembre, ore sempre a Deus, busque em Deus o que você necessita, porque nos mostra que Lucas, o apóstolo, nos ensina também sobre o maior homem de todos os tempos. Quem é? O Filho de Deus que veio do céu, glória a Deus, para nos resgatar dos nossos pecados, aleluia, e nos ensinar como viver em sua gloriosa presença. Então vamos seguir os passos do Senhor Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade, a vida, aquele que morreu na cruz para nos salvar. E é ensinado pelos seus apóstolos, é ensinado por todos eles, glória a Deus, que nós temos que seguir os seus passos, pois Ele é o Senhor que veio para salvar, Ele é o Senhor que veio para nos dar vida e vida em abundância. Louvado seja o nome de nosso Pai Celestial. É a verdade, a vida que é manifestada em nossos corações quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador de nossas vidas. E vamos orar ao Senhor. Soberano Deus, maravilhoso Pai que está no céu, graças te damos, ó Pai querido, por mais um dia que o Senhor nos concedeu, por esta semana que está se findando, e que o Senhor venha abençoar todos os nossos radio-ouvintes, nossos amigos que nos ouvem neste horário, e todos aqueles que ouvir esta pregação. Pai, abençoa todos, fortalece, ilumina, guarda, livra do mal, e te revela a cada um, Pai, como o Senhor é, como Senhor e Salvador de nossas vidas. Obrigado por tudo, em o nome de Jesus que nós suplicamos, nós te agradecemos. Amém.